Contexto Geral entrevista o historiador e membro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, Walter Pomar. Eu sou membro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores, faço parte da direção do PT desde 1997. Durante o primeiro período, eu fui terceiro vice-presidente nacional do PT. De 2005 até 2010, eu ocupei a Secretaria de Relações Internacionais do partido. Desde 2010, eu continuo na direção nacional, acompanhando a área internacional. Eu sou responsável, em nome do PT, por uma coisa chamada Secretaria Executiva do Foro de São Paulo, que é uma instituição que reúne partidos de esquerda da América Latina e do Caribe, uma instituição que foi criada em 1990, por iniciativa do Lula e do Fidel Castro. Profissionalmente, eu fui formado em artes gráficas, trabalhei nessa área, em gráficas, em editoras, e depois fiz faculdade de História. Fiz graduação, fiz mestrado e doutorado em História, nunca exerci profissionalmente a função nem de professor nem de pesquisador, mas atuo informalmente como professor, com ênfase em História, em muitas atividades de formação política do PT. Eu moro na cidade de Campinas, no estado de São Paulo, onde eu fui, durante um período, secretário de Cultura, Esportes e Turismo na cidade. Sou casado, tenho 2 filhos, um menino de 18 anos e uma menina de 15 anos. Mudou muito e mudou para melhor. De maneira geral, há 20 anos atrás, a visão que se tinha sobre o Brasil é a clássica, né? Carnaval, futebol e mulher. E a visão que se tinha sobre a mulher era mulher objeto. Essa é a visão que predominava acerca do Brasil na mídia internacional há 2 décadas. Isso mudou profundamente, né? Hoje você vai aos principais países do mundo, tem uma avaliação positiva acerca da situação do Brasil, avaliação de que o país tem conseguido se manter à tona, tem conseguido se manter numa situação de crescimento, tem conseguido melhorar a vida do povo, na contramão do que está ocorrendo na Europa e nos Estados Unidos. Quer dizer, a Europa e os Estados Unidos estão vivendo uma crise prolongada, com um desemprego massivo, com piora das condições de vida das pessoas, com uma perspectiva de futuro muito ruim, né? Então a visão que se tem sobre o Brasil no mundo melhorou muito, e isso é muito vinculado no noticiário internacional, especialmente ao governo do Lula e também agora ao governo da Dilma. Quer dizer, há uma politização dessa visão acerca do Brasil. Quer dizer, o Brasil melhorou e isso tem relação com a presença do PT no governo nacional. Claro que o nível de informação que se tem sobre o Brasil ainda é muito baixo. Quer dizer, isso não é só um problema do Brasil. Quer dizer, na verdade, os países, a gente tem muita imagem acerca dos demais países do mundo hoje, mas informação de qualidade, com conteúdo, com precisão, isso é uma coisa limitada a algumas camadas de cada uma dessas sociedades. Mas, como eu disse, no geral, a opinião sobre o Brasil é hoje bem mais positiva do que era há 20 anos. Os números do crescimento brasileiro são públicos. A gente tem um sistema de contas nacionais bastante evoluído, bastante preciso. O IBGE faz um acompanhamento sistemático do nível de crescimento do produto interno bruto e dos vários segmentos da economia nacional. E o que a gente percebe o Brasil teve um processo de crescimento muito rápido, dos anos 30 até o final dos anos 70. Foram 5 décadas em que a média de crescimento chegou em alguns momentos a ser de 7, 8, 9 até 10%. Depois nós tivemos um período de recessão, de depressão, de crescimento negativo, que foi especialmente o período da década dos 80. Depois, nos anos 90, houve uma pequena retomada do crescimento, mas a um patamar muito baixo. No período Lula e Dilma, há um crescimento superior a dos anos 90, mas inferior ainda àquele período dos anos 30 até os anos 80. Então, dependendo do ângulo que você olhe, certo? Se você olhar como padrão de comparação as 5 décadas
que vieram depois da Revolução de 30, óbvio que o crescimento do Brasil hoje está abaixo do necessário, abaixo do possível. Agora, se a tua comparação for com a década dos 90, o período que vai de Fernando Collor a Fernando Henrique, o crescimento que a gente vivenciou agora é melhor, é superior, é maior. O essencial, entretanto, é perceber que, em comparação com a Europa e com os Estados Unidos, hoje, nós estamos melhores. Nosso crescimento é inferior ao que é vivido pela China, por exemplo, que é um país que tem um Estado muito forte, muito poderoso e uma classe dirigente decidida a implementar um crescimento muito veloz. Aqui no Brasil, o nosso governo vem trabalhando nesse sentido, só que enfrenta a oposição de uma parte importante da classe dirigente e da classe dominante do país, que, ironicamente, não apoiam de fato, ainda que falem disso, políticas de crescimento acelerado, especialmente porque no nosso governo, no governo do PT, crescimento vem acompanhado de distribuição de renda. E isso, para alguns setores ainda dominantes no país, é um anátema. A Organização Mundial do Comércio é uma instituição relativamente recente. Ela foi criada nos anos 90, na verdade, a partir da reformulação de uma instituição chamada GATT, que era um Tratado Geral de Comércio e Preços. A Organização Mundial do Comércio, quando foi criada, ela tinha um propósito, que era a liberalização geral e universal. Era o sonho daquele comércio sem nenhum tipo de barreira, sem nenhum tipo de tarifa. Era, no fundo, o sonho das potências que dominavam o mundo naquele momento, que defendiam a ideia de que todos os países periféricos deviam zerar as suas proteções, e é claro que isso beneficiaria, naquele momento, os países mais fortes. O mundo mudou muito em relação ao que ocorria nos anos 90. Óbvio que a Organização Mundial do Comércio daquela época não teve êxito. A política de liberalização universal não teve êxito. Países importantes que defendiam isso entraram em crise e se afundaram, caso dos Estados Unidos e mesmo de vários países europeus, enquanto que aqueles que resistiam a essa política de liberalização universal foram os que mais cresceram. Exemplo, de novo, a China, que tem uma política bastante audaciosa, de Estado muito forte e, ao mesmo tempo, uma política comercial muito expansiva. Hoje, a gente vive uma nova situação, distinta daquela dos anos 90. Hoje, os países que nos anos 90 defendiam a Organização Mundial do Comércio e defendiam a liberalização geral, hoje eles estão longe da Organização Mundial do Comércio e tentam fazer tratados bilaterais ou multilaterais próprios com base nas suas regras. É o caso dos Estados Unidos, que vem trabalhando pela criação aqui na América Latina de tratados de livre comércio e vem também tentando criar dois grandes tratados um transatlântico e o outro transpacífico, dois grandes tratados transoceânicos. Essa política dos Estados Unidos, na prática, esvazia a Organização Mundial do Comércio. Então aconteceu um fenômeno curioso que hoje tem mais interesse na Organização Mundial do Comércio os países que nos anos 90 eram aqueles que resistiam às regras da OMC. É por isso que na eleição do diretor-geral da OMC foi derrotado o candidato apoiado pelos Estados Unidos e pela União Europeia e foi vitorioso o candidato apoiado pelo Brasil, pela China, pela Rússia, pela Índia, pelos países africanos, por metade menos um dos países europeus, ou seja, todos os países pobres ou em desenvolvimento optaram pelo candidato brasileiro. Qual é o desafio? O desafio é criar regras comerciais que não produzam mais desigualdade do que aquela que já existe. Nos anos 90 era isso que eles queriam fazer. O desafio hoje do Azevedo é coordenar um processo de negociação que gere regras comerciais que, se possível, ajudem a reverter os padrões absurdos de desigualdade hoje existentes no mundo. Primeiro, eu sugeriria que nós imaginássemos como se comportaria o empresariado brasileiro se amanhã o Estado dissesse: vocês não terão mais subsídio nenhum, o Estado brasileiro não vai dar mais nenhum tipo de crédito facilitado para vocês, todas as isenções que vocês recebem do Estado vão ser suspensas e o empresariado agora vai ter que se virar sozinho, sem a mão generosa do Estado.
provavelmente teria filas de empresários em todas as repartições públicas para se certificar de se isso era verdade ou não. Então veja, toda a população brasileira, do rico ao pobre, tem um grau importante de relação com o Estado. O Estado brasileiro, as políticas públicas são essenciais para a sobrevivência de todo mundo. E, infelizmente, no Brasil, a maior parte dos recursos é destinada aos ricos e não aos pobres. Os pobres são maioria da população e ainda recebem a menor parte dos recursos públicos, enquanto que os ricos são minoria da população e são os que recebem a maior parte. Basta dizer que durante esses anos todos em que nós temos aplicado a Bolsa Família, 12 vezes o valor da Bolsa Família foi transferido para os detentores de títulos da dívida pública, que são 20 mil famílias. Então você veja, 40, 50 milhões de pessoas receberam um determinado valor e 20 mil famílias, 100 mil pessoas, receberam 12 vezes mais do que isso no mesmo período. Então há essa desigualdade ainda muito brutal no país e o Bolsa Família tem relação com isso, ou seja, o Bolsa Família e outras políticas de transferência direta de renda visam ajudar as pessoas a sair da condição de miséria extrema, de miséria absoluta, aquela condição tão difícil que sem uma ajuda a pessoa não consegue sozinha se libertar. Há sinais muito interessantes, quer dizer, há um número grande de pessoas, se fala de mais de 1 milhão de pessoas que já devolveram o cartão, já disseram não preciso mais. É uma coisa que a gente vê pouco no empresariado. O empresariado brasileiro, quando pode, sempre acha algum jeito de continuar se beneficiando, enquanto que o trabalhador pobre, quando ele se percebe em condições de seguir em frente sem necessidade da ajuda, ele faz isso. E veja, é um direito que as pessoas têm, porque a riqueza no Brasil é produzida por todo mundo, é produzida pelo pobre, é produzida pelo miserável, é produzida pelo trabalhador, é produzida pela pessoa que tem um salário bastante razoável e, portanto, o Estado tem obrigação e o dever de ajudar essas pessoas. Agora, é importante também dizer que, pelas nossas informações, a melhoria fundamental que houve no padrão de vida da população brasileira não se deveu ao Bolsa Família. Se fala muito do Bolsa Família, mas, na verdade, foram 3 os elementos que mais pesaram na elevação do padrão de vida das pessoas mais pobres do país. Basicamente, o emprego, né? Cresceu muito o emprego no país nesse período em relação ao que era antes. Segundo, o crescimento salarial, especialmente do salário mínimo, e a recomposição do valor das aposentadorias. Se você olha na ponta do lápis, você vai ver que esses 3 elementos, emprego, salário e aposentadoria, pesam mais na elevação do bem-estar da população pobre do que o Bolsa Família, que segue sendo muito importante. E é grave, é muito grave, ainda que tenha sido nos males o menor que isso tenha ocorrido agora, tá certo? É muito grave que alguém em algum lugar tenha feito de maneira profissional a difusão de um boato dessa natureza. Serviu como vacina. Da próxima vez, os beneficiários não vão acreditar, mas mostra que tem gente mal intencionada disposta a difundir mentiras para extrair, sabe-se lá qual o benefício disso. O balanço que a gente faz desse período, 2003-2013, quer dizer, 10 anos, é um balanço positivo, no seguinte sentido, quer dizer, melhorou o bem-estar social da população, quer dizer, hoje a população vive melhor do que vivia há 10 anos atrás, ampliamos os espaços de democracia do país, aumentamos o grau de soberania do país sobre as suas próprias riquezas e colaboramos de maneira muito ativa para o processo de integração da região latino-americana, que é algo fundamental para o projeto de médio prazo do nosso país. A integração regional ajuda muito o desenvolvimento do Brasil nesse contexto de crise mundial, em que as outras regiões do mundo cada vez mais vão se fechar para os nossos produtos, para as nossas riquezas, para a nossa capacidade de trabalho. Por isso é muito importante contar com a região integrada para que a gente, de maneira sinérgica, possa ter um desenvolvimento do Brasil como parte da América Latina e do Caribe. Então, olhando de conjunto, quer dizer, o conjunto da obra, na nossa opinião, é muito positivo. E assim também é como o povo avalia, não só pela maneira como votamos, todos nós, em 2006 e 2010, reelegendo
o Lula e elegendo a Dilma, mas também pelas pesquisas de opinião a gente percebe que há um reconhecimento popular de que esses 10 anos foram bons para o Brasil e para o nível de consumo, de renda, de vida da população brasileira. Só que isso está longe de ser aquilo que a gente quer. Por exemplo, a gente precisa ter agora, cada vez mais, o complemento disso que foi feito. É preciso garantir saúde pública de qualidade para todo mundo, é preciso garantir educação de qualidade para todo mundo, é preciso resolver os problemas de segurança existentes no país, é preciso avançar na qualidade, na quantidade, na capacidade produtiva do país, portanto um desenvolvimento científico e tecnológico muito poderoso. A gente tem tarefas no âmbito da igualdade ainda profundamente inconclusas. O Brasil continua sendo um dos países mais desiguais do mundo, ou seja, a distância entre ricos e pobres aqui é maior do que na maioria dos países africanos, do que na maioria dos países asiáticos, do que na Europa, do que nos Estados Unidos. Então a gente tem ainda pela frente muita coisa que fazer. Esses 10 anos são muito positivos, são 10 anos no caminho certo, são passos importantes que foram dados, mas a estrada ainda é muito longa. O PT hoje é um partido maior e é um partido mais poderoso do que era há 30 anos atrás, quando nós o criamos. Quer dizer, o PT hoje ele tem uma presença nacional, 1.800.000 filiados, um grande número de parlamentares, de lideranças sociais, estamos presentes na presidência da República, no governo federal, em vários governos estaduais. Portanto, é um partido maior e mais poderoso do que era quando foi criado. E, ou apesar disso, continua sendo um partido popular, um partido de base social popular, um partido vinculado à classe trabalhadora. Isso é o que a gente acha, o que a gente quer e o que as pessoas acham também. Quer dizer, de novo, as pesquisas mostram que, dentre os partidos brasileiros, o PT é o que é considerado pelas pessoas como tendo maior vínculo com as camadas populares, com os interesses dos pobres, com os interesses dos trabalhadores. Então, desse ponto de vista, a avaliação que a gente deve fazer da trajetória do PT é uma avaliação positiva. Quer dizer, o partido manteve o seu vínculo com as classes trabalhadoras e aumentou a sua força política no país. Porém, e tudo tem um porém, a gente tem também deficiências muito grandes. A principal deficiência fica clara quando a gente verifica que nós somos o partido com maior apoio popular, só que caiu na sociedade brasileira o número de pessoas que gostam de política, que apreciam e respeitam os partidos políticos, que têm uma preferência partidária. É como se a gente crescesse na contramão de um processo de despolitização da sociedade brasileira. E isso é muito grave, porque isso projeta um futuro onde nós continuaremos sendo o maior partido dentro de uma minoria da população que respeita, que gosta, que valoriza a política. E isso está ligado com o quê? Com vários fenômenos, um dos quais é de nossa responsabilidade. Quer dizer, o PT, quando surgiu, era um partido que dizia com todas as letras que era preciso fazer política no cotidiano, que política não era só a eleição, que os partidos políticos erravam quando só apareciam em época de eleição e que o compromisso do PT era ajudar a organizar a sociedade para que a sociedade transformasse o país. E depois de 30 anos, a gente vê que dentro do PT, muitos de nós nos habituamos com o jeito tradicional de fazer política, aquele jeito que nós condenávamos há 30 anos atrás.